Semana passada nós falamos sobre ira, uma introdução. Pretendo encerrar esse assunto hoje. Próxima semana o pastor Eber vai dar aula sobre ira mais focada em filhos, tá? Então, concluindo o assunto hoje, então, nós já vimos na parte 1 o que é ira, uma definição que a gente usou do Robert Jones, né? Falando que é uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal que foi percebido pela gente. A gente percebeu aquilo como mal, fizemos um julgamento moral negativo, não aceitamos aquilo ali perpetrado contra a gente, e a nossa resposta física como um todo, como o corpo todo, a gente se ira. Então nós vimos que a ira na verdade não é uma resposta meramente vocal, ou ela envolve gestos, ela envolve pensamentos, ela envolve uma parte enorme do nosso ser. Depois nós falamos algo rápido como lidar com essas coisas, fizemos uma análise geral dos tipos de ira, né? Vimos que a Bíblia trata esse assunto em detalhes. A Bíblia é muito clara nisso. Apesar dela tratar a ira em detalhes, hoje eu vou falar de novo isso. A Bíblia é uma espécie de guidelines, ela dá diretrizes gerais, ela não fica esmiuçando cada tópico de forma exaustiva, mas ela dá uma direção que nós podemos encaixar para várias situações, né? Vimos também, como eu já disse, que ela envolve a pessoa por inteiro, e ela mostra que a ira na verdade é uma ação interpessoal. Ou nós ficamos irados com Deus, ou ficamos irados com outras pessoas, né? Vimos também que a ira, ela é algo inerente a nós. Vimos que a pessoa mais irada na Bíblia é Deus, e isso foi nos transmitido, mas para que tivéssemos uma ira santa, e por causa do pecado nós temos ira também pecaminosa. E também aprendemos a ficar irado ao longo da nossa vida, né? Então podemos operar a ira tanto para o bem como para o mal, que ela é uma questão moral. Nós vamos esmiuçar um pouquinho, vou dar alguns passos a mais hoje sobre isso, e que Deus pode nos dar entendimento sobre a ira, e de fato dessa forma podemos tratar desse assunto, tá? Bom, eu queria começar hoje então falando sobre 3 mentiras que nós frequentemente caímos nela, achando que é tipo um dito popular, e que alguém filosoficamente ou sabiamente construiu essas 3 mentiras, tá? Então a primeira é que a ira é algo físico, algo que vem para dentro de mim, é um gás lá que entrou dentro de mim, né? É uma mola comprimida que está pronta para explodir, né? Ou é um vapor que vem lá e é tipo a panela de pressão, né? Que começa a ferver, e aí começa a querer escapar vapor por todos os meus poros, e essa é a ira. Dá uma ideia que há um mecanismo hidráulico, né? Não, você tem que conter a sua ira, você tem que abafar ela. Não tem como, porque ela não é isso, tá? Ela não é algo que está dentro de mim, que é controlável, algo anexo a mim, né? E não é algo neutro, né? E nem tão pouco é o demônio da ira que veio tomar conta de mim. Então é outra coisa fora de mim. Eu estou tranquilo aqui, aí veio o demônio da ira e se passou aqui, e aí eu fiquei irado. Não. A ira sou eu mesmo, não tem outra coisa ocupando espaço, sou eu em ação. E por causa dessa primeira mentira, é muito comum as pessoas proporem terapias erráticas, né? Porque você imagina que é algo que veio ocupar a pessoa, né? Então dá para dar um alívio na pressão. Por exemplo, pegue um travesseiro. Imagine que aquele travesseiro é a sua mãe, e você
tem ódio da sua mãe porque ela te criou debaixo de palmada, não sei o que. Aí você pega um porrete lá e destrói o travesseiro e aí você se acalma, né? Não é assim que trata a ira. Não é assim que ele... Eu já escutei várias pessoas falar assim: seu menino, ele é muito irado, você precisa pôr ele no judô, no boxe, no sei lá o que, Tai Chi Chuan. Nós podemos obter alívio da ira através dessas catarses assim? Podemos. É alívio. Então, se você está irado, dá uma meia hora de murro na parede lá, certo? Bem forte, inclusive, né? Depois você vai no pronto-socorro, consertar sua mão, certo? Você vai ficar irado de novo. E você vai ver que alivia só. Daqui a pouco já volta, né? Então, na verdade, nós temos que aliviar nossos problemas morais. A segunda grande mentira não é errado nós ficarmos irados com Deus. Por exemplo, Abacuque é o sujeito que começa lá o livro de Abacuque, lá ele tem vários salmos que Davi está lá: Senhor, se não dá. Na verdade, está errado. Por quê? Porque quando você está irado contra Deus, está mostrando, na verdade, naquilo que você acredita. Você acha que você é o Senhor e Ele tem que te obedecer. Que eu fiz tudo certo, por que está dando errado? Eu saí na hora certa para ir para o compromisso e agora o senhor me bota nesse congestionamento aqui, eu vou chegar atrasado. Ou eu me preparei para a entrevista lá do emprego, chegou lá, o cara nem me perguntou o que eu queria que ele perguntasse, ficou perguntando onde que eu morava. Ou eu estudei bastante para passar no concurso e não passei, caiu justamente as questões que eu não sabia. Só caiu questão que eu não sabia. Deus, ele fez de propósito, cara. Então, essa autojustiça nossa e a nossa incredulidade afloram quando acontece isso. Então, irar-se com Deus é uma mentira. E a terceira mentira é essa, que o meu maior problema é que eu fico irado comigo mesmo. Eu vivo me repreendendo, eu vivo me caçando. Eu acho que se eu ficar irado comigo mesmo, eu acabo depois juntando forças para me perdoar. Tem um livretinho da Nutra, um livro bem fininho, pequenininho, que é do Robert Jones mesmo, que se chama Eu Não Consigo Me Perdoar. Está à venda lá na Nutra. Então, se você quiser, leia esse livro. São poucas páginas, pouquíssimas páginas, onde ele trata desse assunto. Isso é muita arrogância, eu achar que eu tenho que me perdoar. Eu não tenho que me perdoar coisa nenhuma, eu tenho que pedir perdão para Deus. Ele é que tem que me perdoar. Ele tem, não, é Ele que pode me perdoar, né? Então isso não é o perdão de Deus, é um perdão humanista. É como se eu enxergasse a Deus como Deus fosse que nem eu, um vovô, né? Vovozinho, que me carrega e tal. Coitado de mim, eu faço umas coisas erradas, mas espero que Deus me ajude. Deus bíblico é um Deus de amor, de misericórdia, e é a Ele que eu tenho que me dirigir, né? Na verdade, nós somos completamente maus e impotentes. Eu não sou o meu Salvador. Aí, nesse artigo que nós estamos falando hoje, é um artigo do Paulson, como nós vimos na semana passada, é uma continuação do artigo da semana passada. Eu utilizei esse livro aqui, que é um livro do Paulson, que ele lançou em 2016, praticamente 20 anos depois de ter escrito o artigo. Ele ampliou bastante o artigo. E essas questões que nós vamos ver agora, estão no artigo e estão nesse livro aqui, de forma bem esmiuçada. Eu achei ótimo colocar essas perguntas aqui, porque elas vão servir tanto para a gente avaliar a nossa ira, quanto eu estou irado, e tentar levantar a partir disso aí uma solução para esse problema.
A impressão que eu tenho aqui falando, que eu estou falando algo que não é muito peculiar para vocês, né? Vocês estão com dificuldade de entender esse assunto que eu estou falando, ira, né? Provavelmente eu fui escolhido para falar os 2 domingos aqui porque eu entendo bastante, né? E eu estou vendo que vocês estão achando que não é muito de vocês, né? Mas tudo bem, vocês pensem numa pessoa irada. Por exemplo, eu. Então, vamos imaginar uma situação lá. Eu tenho que ir para uma consulta médica ao meio-dia. Aí eu saio de casa 5 para meio-dia. E aí, a hora que eu entro no anel viário, lá, bum, congestionamento, parado, sem saber o que está acontecendo. E aí eu vou perder a consulta. E é uma consulta importante, porque eu acho que eu estou ficando doente. E não anda aquele negócio ali. Nesse momento, é comum vir à minha cabeça que todas aquelas pessoas que estão na fila me sacanearam. Elas combinaram de ir lá no anel viário nas 5 para meio-dia e engavetar lá e falar: ele não vai chegar no médico. Sabe aqueles negócios de missão impossível que os caras planejam, faz cenário para o cara acreditar no negócio e tal? Parece que foi isso que aconteceu. Então vamos imaginar uma situação dessa. Ou eu estou indo fechar um negócio milionário e ao meio-dia eu tenho que estar lá, que o cara é super ocupado. Meio-dia simples já não vai me esperar mais. E eu sei que não vai dar tempo. Ou eu estou indo, sei lá, conversar com alguém num assunto inadiável, né? Enfim, uma situação que me provoca. Então, a primeira pergunta é essa. Qual que é a situação provocadora? Uma ocasião, um evento ou foi uma pessoa? É sobre alguma coisa. Existe uma razão para eu ficar irado. É isso que eu quero saber. Qual foi a razão, né? E o que está acontecendo comigo? Eu estou indo atrasado para um compromisso? Ou, por exemplo, vamos supor que essa consulta fosse com o urologista. E aí eu não estou muito afim de fazer essa consulta, foi minha mulher que marcou. Aí a consulta é meio-dia, eu saio 5 para meio-dia torcendo para estar congestionado no anel viário, né? Aí perdi a consulta. Perdi, agora só daqui 6 meses. Então, várias coisas podem estar acontecendo e qual é a situação. Outra pergunta que eu tenho que fazer: como é que eu reajo? O que passa pela minha mente? Quais são as minhas emoções, as minhas ações? Como é que o meu corpo começa a reagir? A mão começa a ficar gelada, dá uma náusea interior, os meus olhos têm a sensação nítida que estão saindo raios, né? Essa é a resposta que a Bíblia chama de obras da carne, concupiscência da carne. É isso aí que você está sentindo. Terceira pergunta. E essa é a pergunta X. Por que você está irado? O que motiva a sua ira? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se você conseguir responder honestamente essa pergunta, você está se conhecendo agora. Você está se conhecendo como ninguém se conhece. Porque essa pergunta é perscrutar o coração. É essa pergunta que Deus tem a resposta. Porque Ele conhece os nossos corações. Então, quando eu pergunto quais são as minhas motivações, eu quero saber os anseios e as falsas crenças que estão me dirigindo, que estão me guiando. Eu estou preocupado em realizar um negócio? É o dinheiro que eu vou deixar de ganhar que é o meu problema? Então eu confio mais naquele dinheiro que em Deus. Porque quando eu disse que as pessoas se juntaram lá para formar um congestionamento, é óbvio que isso é mentira. Formou o congestionamento porque formou o congestionamento. Não é? Ou seja, isso é algo que Deus tem para mim. É o que temos para hoje. Eu posso ficar desapontado quando não chegar a tempo do negócio? Posso. Posso fazer uma série de coisas que eu vou falar daqui a pouco. Pegar meu celular, por exemplo, e ligar para lá, né?
E aí o celular não tem mais carga, né? E aí eu ataco ele pela janela. Esse é o problema. Então, por que que aquele negócio tomou conta de mim, a ponto de eu ficar cego? Eu estou ansioso para chegar no médico, porque eu acho que ele vai me curar. Ele tem poder para me curar. E por isso é que eu estou irado. Ou eu simplesmente não admito que alguém me tampe o caminho. Como que essas pessoas estão paradas aqui na minha frente? Será que eles não sabem o que eu vou passar? Então, essas questões nos mostram a situação, mas do meu ponto de vista, né? O que eu enxergo. E mostram o que realmente eu desejo. Qual que é o desejo íntimo do meu coração. E também mostra o que eu mais temo. Por exemplo, é frequente numa situação como essa que eu estou descrevendo, você ficar pensando, se eu chegar atrasado lá, o que vão falar de mim? Eu estou preocupado também com o que falam de mim, né? E muitas vezes, eu vou chegar para essa reunião irritadíssimo com esse atraso que aconteceu, né? E aí a reunião vai começar, e eu com aquele mau humor, irritado, o meu interlocutor, o que ele vai achar? O cara não consegue lidar com o congestionamento, vai poder lidar com esse negócio, não é? E isso tudo está passando aqui dentro, e eu estou pensando em tudo isso. Então, se Cristo de fato governasse a minha vida, esses pensamentos estariam subordinados a Ele. Eu poderia estar desapontado, mas não iria me afundar na lama da ira, não ia nadar de braçada na ira, né? Bom, quarta pergunta. Quais foram as consequências dessa ira? A ira, ela está ligada a um círculo vicioso. Um círculo de retroalimentação. Uma coisa vai levando a outra. Então, eu sou tentado por essas coisas que acontecem, me vem o pecado, aí eu explodo mostrando a concupiscência da minha carne, e por fim é a miséria daquela situação, uma situação miserável, onde eu não me lembro mais sequer de Deus, nem vou pensar na pessoa dele mais, e isso pode ir se repetindo, né? E é interessante como a Bíblia, ela usa metáforas fortes para retratar essas coisas. Então, quando você vê as consequências de você ter ficado irado, você deu uns 5 murros no volante, às vezes você quebrou o volante, quebrou o painel do carro, né? E aí você vai medir as consequências. Você fala assim, mas a Bíblia fala disso? Fala. Ela fala que você vai colher aquilo que você plantou. Então, eu plantei desespero, desesperança, no momento em que a minha ansiedade foi contrariada. Aquilo que eu imaginava, idealizei, não contava que aquilo podia acontecer. Eu costumo falar para as pessoas que chegam atrasadas lá, já conversei com umas 2 ou 3 pessoas, puxa, você me desculpe, estou atrasado, furou o pneu do carro, e você ficou nervoso? Fiquei, bastante. E você achou que em algum momento isso não podia acontecer? Aí o cara começa, é verdade. Então, o pneu de borracha tem ar, né? Pode entrar um treco lá e furar. E aconteceu com você agora. Você podia ter batido, né? O carro não pegou, não ligou naquela hora. Bem naquela hora. Vejo médicos frequentemente irados, porque a ambulância não saiu. Montamos na ambulância e tal, aí não saiu. Por quê? Quebrou. E agora? Tem que arrumar outra. E se a gente der uns chutes aqui, não vai funcionar, não é? Então, eu tenho que entender que essas consequências podem ser trágicas. No livro aqui, o Paulson, ele descreve uma situação numa rua, que era exatamente a rua que eu morava. Teve um congestionamento, e o camarada que estava atrás do primeiro veículo, que não conseguia ir, porque sei lá, quebrou e formou aquele congestionamento, ele desceu e fez uns gestos obscenos pro motorista. Desceu do carro, foi lá e começou a falar mal.
O cara tirou um revólver e matou o sujeito. Isso é uma consequência da ira. O sujeito ficou tão irado, que ele bateu o carro. Enfim, tem uma série de consequências. Outro dia na estrada aqui, não conta para ninguém, para a gravação aí. Eu estava vindo atrasado de São Paulo. Isso faz uns 5 anos. E aí um sujeito, ao ultrapassar o carro que estava na minha frente, ele tentou ultrapassar vindo do lado errado. Ele me obrigou a sair com as rodas, 2 rodas, para o canteiro central. Eu pus a mão delicadamente sobre a buzina e fiquei só não passou de 90 segundos a buzinada. Foi só uns 90 segundos assim. E em seguida era o pedágio. Esse carro para o qual eu buzinei, que é uma pessoa educadíssima, fina, e que eu tenho o maior respeito por ela, ele pegou, pôs o carro na frente do meu e ficou me bloqueando para entrar na cabine do pedágio. E aí eu tive que parar atrás dele. E aí ele desceu e veio na minha direção. E ele estava de terno. E aí fiquei preocupado, porque começou a esquentar o banco do carro, né? Esquentou ali. Aí eu abri a janela, olhei para ele assim. Eu já imaginei o que ele ia fazer quando ele abriu o paletó. Aí ele falou assim: você não percebeu que eu fui fechado? Falei, claro que eu percebi, eu não buzinei para o senhor, buzinei para ele. O senhor me desculpa. Aí teve que mandar lavar o carro, né? Bom, e aí eu aprendi. É claro que eu vim do pedágio até aqui e pensei 152 mil maneiras de me vingar disso. Bom, e a solução? Então a solução, o autor coloca 4 perguntas que podem nos ajudar a lidar então com esse cenário horroroso, né? Qual que é a verdade? Então a verdade é o que Deus diz a respeito de si mesmo. E o que ele fala? O que a Bíblia fala? Quais são os indicativos que a Bíblia nos dá? Que Deus está sempre no controle. O nosso Deus é o Deus vivo, presente e ativo. Vamos pensar rapidamente sobre o Salmo 23. Vá para sua casa hoje, leia o Salmo 23. Tente imaginar o Salmo 23 com essa situação que eu estou descrevendo. Você preso num congestionamento, atrasado, uma situação de ira realmente, ou outra que você queira lidar. E veja, aprenda como que Davi lida com uma situação similar dessa. Não é? Outra coisa que eu achei interessante é que a lei de Deus, aquilo que a Bíblia nos dá para compreender e conhecer melhor o Senhor, ele é ao mesmo tempo um espelho e uma lâmpada. Um espelho de quem Deus é e de quem eu sou. Onde que eu desobedeço a lei? Em que ponto? Nós já estudamos aqui os 10 mandamentos. E nós vimos que os mandamentos não são restritos àquela frase. Ele vai muito além. Ele tem uma metalinguagem. Ele projeta nosso pensamento para aspectos... Se quer, por exemplo, mandamento honrar pai e mãe. Ele é muito mais amplo que isso. Muito mais do que meramente honrar pai e mãe. Fala até de respeitar o farol vermelho quando eu estou no cruzamento atrasado. Então, nós temos que pensar que Deus nos fala, nos ilumina através do Evangelho. É Cristo quem vai cuidar da nossa vida, e não a minha ira. Ela não tem que ter esse poder. Como é que eu posso me voltar para Deus e pedir ajuda? Então Deus se revela em Cristo,
E isso me habilita no caminho de escapar da tolice e me voltar para o caminho da sabedoria. Eu tenho ferramentas para isso. Mas a dificuldade é em eu abrir mão da minha teimosia, né? Outra coisa, não adianta achar que analisar meramente o problema vai resolver, vai me transformar. Tem que ir além da análise do problema. Então Deus quer que eu o procure e interaja com Ele. A situação que desencadeia a ira, a situação ela não é pecaminosa. A minha ira que é pecaminosa, porque eu sirvo. Por que a ira se transforma num pecado tão grave? Porque nesse momento de ira estou servindo a falsos deuses. Nós já estudamos no livro do Keller sobre isso. Há momentos até que o próprio Deus se torna um falso Deus e se torna um ídolo, onde eu uso ele ao invés de confiar nele, né? A minha ira é pecaminosa porque ela deveria me levar a pedir perdão, deveria me levar a pedir sabedoria, a crer nas verdades do Evangelho. E muitas vezes não é isso que faz, ela me cega. Estou atrasado, aquele congestionamento, fechado, angustiado. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ah, mas estou aqui no trânsito preso. Continue a ler. Continue a pensar nisso aí. Obrigado, Senhor, pela sua bondade e misericórdia, mesmo estando nessa situação difícil. O Senhor se preocupa comigo, me dando salvação e entrando na minha vida. O caminho da bênção sempre é o melhor caminho. Sétima pergunta: como é que eu deveria então responder nessa situação que está acontecendo, de forma a glorificar a Deus? Sempre com arrependimento e fé, sempre me arrependendo de que isso tomou conta do meu coração. Isso demonstra falta de confiança naquilo que Deus fez por mim, naquilo que Ele faz por mim, naquilo que Ele fará por mim. Falta de confiança no que nós escutamos hoje no sermão aqui, que eu sou um peregrino aqui, que eu estou caminhando para frente, para um outro cenário. Eu tenho que ter esperança e crer que Deus quer mudar o meu coração. Quando eu ajo com fé e obediência, o que acontece? Então provavelmente pode acontecer o seguinte: numa situação como essa, num canto lá que eu estou parado com o meu carro, e aquele baita condicionamento, alguém pode ter visto isso. Eu dei passagem para alguém. Eu estou atrasado, mas pode ter alguém que está mais atrasado que eu. Talvez Deus queira ensinar isso para mim. Você é um necessitado, mas pode ter alguém mais necessitado que você. E isso é muito comum em aconselhamento. Eu já tive dias que eu estava numa situação bem irada, e aí sabe o que aconteceu? Ligou alguém para mim. E ligou com uma conversa nada agradável, uma situação enrolada, confusa, que você fala, meu Deus do céu. E aí ao mesmo tempo você pensa assim, puxa vida, ela está ligando pedindo ajuda para mim. Que oportunidade. Essa coisa que eu estava irado antes é nada perto disso que essa pessoa está falando para mim no telefone. E ela, em vez de irada, eu estou vendo que ela está desesperada. Que oportunidade para ajudar, né? E é exatamente isso que Deus quer para nós. É exatamente isso. Então, quando eu obedeço em fé e arrependimento, Deus está disposto a transformar a minha ira errada numa ira justa, nos perdoando e nos ensinando. A ira, nós vimos, ela cria vários problemas para nós e para os outros. Mas nós vimos também na semana passada que há a ira justa e santa, que ao contrário, ela é uma excelente meta, porque ela está preocupada em glorificar o Senhor. Quando a gente está irado,
é mais ou menos como se você ficasse perdido na vizinhança da sua casa. Pô, mas que rua que eu tenho que pegar mesmo para ir para minha casa? Não consigo acertar o caminho de casa e tal. A diferença é que lá na vizinhança da sua casa, lá no bairro, lá onde você mora, você conhece mais ou menos, ele é um pouco familiar. No caso da ira, nós não temos noção de onde nós estamos. É mais ou menos como um exemplo que o pastor deu hoje no sermão da neblina. Não, eu sei que eu estou na estrada, estou perto de tal cidade e tal, mas não sei direito onde que eu estou, né? Isso é a situação de ira, tá? E como que essa loucura de estar perdido pode virar algo bom? Como que isso pode se transformar em algo que vai me ajudar, né? Como é que a ira, que é algo tão automático na minha vida, que quando eu me vejo já estou irado, como que isso vai ter uma mudança? Como é que eu posso virar esse cenário que está de ponta cabeça e pôr ele numa posição e saber que está na posição correta? Como que Deus vai operar essa mudança? Então eu tenho que ser reordenado, redirecionado, reposicionado. E o primeiro ponto para reposicionar é reposicionar o meu eu em relação a Deus. Eu tenho que me desinflar. O meu eu está muito inflado, e isso ajuda eu me perder e não saber mais quem eu sou, porque para onde eu olho eu me enxergo, né? Lembra lá nas bem-aventuranças que fala: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus, né? O humilde é o cara que tem a exata noção de quem ele é. Ele não pode ter o eu inflado, né? O eu dele é desinflado. E por quê? Porque o humilde permite se encher do Espírito Santo. Não tem como eu não dar espaço para Deus querer que Ele atue na minha vida. E se eu achar que sempre eu sou o dono da situação e eu estou no controle, não tem nem como começar a conversar, né? Na verdade, eu gostei de uma frase que ele fala aqui: nós temos que nos converter da nossa ira. Temos que nos tornar cristãos verdadeiros diante das nossas iras. E temos que aprender e parar a ter insatisfação, criticismo, ser facciosos, amargurados, hostis às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Tem que tentar entender e interagir com elas. Ao contrário da nossa tendência natural, que é reagir e voltar ao antigo eu. Então, essa reabilitação é a vida toda, é um processo, é uma mudança que vai requerer paciência, graça, coragem, perseverança. A gente tem que querer ser diferente e buscar ser diferente. Se isso que eu estou vendo que não agrada ao Senhor, produz consequências ruins onde eu trabalho, na igreja que eu frequento, na vizinhança da minha família. Poxa vida, não é bom eu ser do jeito que eu sou, irado. Provérbios 3, 13 a 15 fala assim: olha, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. O cara anseia em ter sabedoria. E sabedoria é saber lidar com algo que está dentro do meu coração. Isso é sabedoria. Dá uma olhada nessa listinha aqui, ó. Gálatas 5, 19, 21. Tem uma listinha lá. Fala sobre as obras da carne e as frutos do Espírito. Então a obra da carne é uma lista pequena, né? Tem só alguns tópicos, né? Certo? Que não coube nem na tela. Teve que fazer 2 colunas, né? Agora, dá uma olhada em todas as palavras que estão aí, que são as que estão lá no texto. O que chama logo de cara a atenção nessa lista? Vocês viram que tem 2 colunas de 8? Para mim,
na minha percepção, pelo menos umas 8 são ligadas direta ou indiretamente à ira. Ou seja, metade dessas coisas que está aí, está falando sobre ira. Ele põe a ira no meio da lista. Mas há outras palavras conectadas com a ideia de ira, né? Então, na verdade, ira é um problema seríssimo na nossa vida, muito sério. E teve um sujeito, que nós até cantamos um hino dele aqui hoje, o Lutero, que era um cara meio temperamental, assim, não que nem um Aldão, assim, mas era um pouco esquentado, mas um camarada honesto consigo mesmo e sábio. E ele escreveu um negócio que eu achei maravilhoso. Ele escreveu sobre isso, que esse tratamento para esse problema não é assim. Plim, veio a fada mágica lá e a ira foi embora. Não, ela está lá dentro do coração. E ela tem que ser moída, tratada. Ele escreveu assim, ó, essa vida não é justiça, mas é um crescendo em justiça. Não é saúde, mas é um curando-se. Não é ser, mas é tornando-se. Não é repouso, mas é exercitando-se. Você vê que todas as palavras estão no gerúndio, né? Então não é uma coisa instantânea. É um andar, né? Não somos ainda o que seremos, mas estamos crescendo em direção a isso. O processo ainda não terminou, mas está continuando. Isso não é o fim. Mas é a estrada. Nada ainda brilha em glória, mas tudo está sendo purificado. Muitas pessoas acham que o fim da nossa vida é a estrada. E não é, a estrada não é o fim. O alvo, o objeto da nossa vida não é esse caminhar. O objeto da nossa vida é o que está lá no fim da estrada, né? Então a mudança é esse processo e que eu tenho que saber para onde eu estou indo, né? Esse senso de direção, ele é fundamental, é o que importa, né? Bom, finalizando então, eu queria falar só mais 2 coisinhas. Eu queria dizer o seguinte, inclusive um dos irmãos veio falar comigo no final da aula passada e ele deu um excelente exemplo dessa frase que eu vou falar. Falei por cima só, vou repetir hoje. Nós temos que focar a nossa voracidade, aquilo que nos irritou, no problema e não na pessoa. Eu tenho que tentar resolver o problema e não atacar a pessoa. É nisso que eu tenho que me focar. As pessoas, Deus vai cuidar delas. Não sou eu o vingador de Deus. Ele não me deu uma procuração para fazer isso. Mas eu tenho que aprender a raciocinar assim. Eu tenho um problema diante de mim que essa pessoa está me trazendo. Eu vou chutar a canela do problema ou chutar a canela da pessoa? Frequentemente o que nós fazemos é chutar a canela das pessoas. E não resolver o problema, pelo contrário, agravamos mais ainda. Pomos mais lenha na fogueira. E nesse livro aqui, ele trata muito bem desse assunto. Mostrando que quando o alvo nosso é sobrepor as situações difíceis, conflitantes, Deus é glorificado, porque você vai ter uma oportunidade de ministrar a essa pessoa que trouxe o problema para você, ou que causou, ou que te feriu, ou que te machucou, ou que te injuriou, sei lá qual foi o problema. E segundo ponto que ele cita aqui, que eu achei ótimo também, não tenho que parar de ser hipócrita e achar que nós somos dodóizinho, que nós somos feridos, que nós somos coitados. Onde já se viu fulano falar aquilo para mim? Nós não somos nada. A Bíblia fala que nós somos que nem a erva do campo, bate o vento, acabou, é um vapor. Quem é a realidade final das coisas é Deus, e Cristo e sua obra. Nós temos que orar a Ele que sejamos instrumentos da graça dEle na vida das outras pessoas, né?
Tem uma frase do livro dele aqui que eu li, não sei na onde, mas está no livro também, e que ele fala assim, que se tem uma coisa que não é romântica, é o amor. Porque você fala assim, o amor está ligado ao romantismo. Parece que é aquele negócio de falar frases de efeito, né? E flores, e juras, e não sei o que mais, né? Não. Fala, o amor, a essência dele, é você estar comprometido em agir para o pleno bem-estar da outra pessoa. E isso não é fácil. Então aquela ideia que o amor é romântico, bonito, cor-de-rosa. Não, cara, é hard, é difícil. E nós somos chamados para isso, amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, mesmo que eles nos induzam à ira. E principalmente quando eles fazem isso, que é um negócio raro, né? Quase não acontece na vida de vocês, né? Bom, conforme o prometido, estamos encerrados para falar, pronto para escutar. Reclamações, perguntas e tudo mais. Um de cada vez. Microfone, espera só um minutinho que está gravando. Parar e pensar quais são as consequências que acontecerão se eu der vazão a essa ira. É o estado de meditação para Deus. Esse texto que você está citando aí, ele está citando o texto de Gênesis 4, a partir do verso 8, verso 6, quando fala assim: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? O cara estava muito irado. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, dá para aprender um monte de lição aqui, né? A ira toma conta do nosso corpo, a ponto de Deus reconhecer na face dele que ele está irado, né? A ira vai nos conquistar, ela vai acabar se apossando da gente, e a consequência final disso é trágica, é morte, miséria, que é aquele ciclo vicioso, né? Então, cabe a você dominá-la. Eu achei fantástica essa lembrança sua. Então quer dizer que eu posso lidar com a minha ira? Sim, peça ajuda a Deus. Deus vai enviar os irmãos da sua igreja, os irmãos que convivem com você, para ajudar você. Confie nisso. É isso que nós temos que fazer com a nossa ira: tratá-la e mandá-la embora, e não cultivá-la achando que é um benefício. Cara, eu sou um cara irado mesmo, as pessoas me temem. Quando eu chego, meu apelido é Clareira, todo mundo vai embora, né? Ou gangorra, né? Eu sento, a turma levanta. Por quê? Eu quero que as pessoas tenham temor de mim, porque eu não quero que fique me incomodando. Algumas pessoas curtem ser iradas, né? E agora a molecada até fala: pô, pai, foi irado, meu. E acho que é legal ser irado, né? Mas não é disso que nós estamos falando. E veja que no verso seguinte, mas cabe a você dominá-lo. No verso seguinte, disse Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Eu já decidi, eu vou dar vazão à minha ira. Então, boa lembrança sua desse texto aqui. Tem centenas deles. E como eu disse, na Bíblia, ele não vai tratar todos os tipos de ira de forma exaustiva, mas ele vai dar linhas gerais em várias direções que nós temos que aprender a usar na minha presente situação. Por que eu estou irado? O que está acontecendo? Quem mais? Nós falamos sobre ira santa e sobre ira injusta, né? Nesse texto que está em Efésios, que você não pode
o sol tem que se pôr sobre a vossa ira, que na verdade é uma citação de um salmo, né? Ele está querendo dizer o seguinte, foi falado isso rapidamente na aula passada, quando a ira, ela não é tratada e dissipada, ela vira uma amargura. E até dei o exemplo assim, pensa em você pegar um copo de água do mar e ficar o dia inteiro com ele na boca. É uma delícia, né? É isso que é a amargura, né? Por gentileza, eu não estava semana passada e o senhor falou sobre a ira santa. E se o senhor pudesse rapidamente falar alguma coisa, porque uma vez eu conversando, eu falei que nós poderíamos ter ira santa e a pessoa, na verdade, falou que não existia a ira santa. Então, rapidamente, se o senhor pudesse falar alguma coisa, eu agradeço. Espera um pouquinho aí. A ira santa é a ira de Deus. Como eu disse aqui hoje mais cedo, se tem uma pessoa irada na Bíblia, é Deus. Deus é irado contra o quê? Contra o pecado. Espera só um segundo. Deus está irado contra o pecado e contra os pecadores. Esses textos são alguns deles, onde está exatamente o que eu estou falando. Então, Deus se ira contra o pecado, contra aquilo que não o glorifica, contra aquilo que não o reconhece como a verdade única e soberana. Tanto é que Jesus fala, qual que é o pecado imperdoável? É o pecado contra o Espírito Santo, onde eu não reconheço o poder dele, eu não o reconheço como deidade. Quando eu não reconheço a Deus como Deus, não lhe dou glória, não entendo ele como soberano Senhor, Deus se ira contra isso. E eu me irar contra esse tipo de coisa é santo. O pastor falou hoje de coisas que podem causar desesperança ao nosso coração hoje. A situação que nós estamos vivendo. Eu não tenho que cruzar os braços de uma passividade. Eu até falei na semana passada, tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, uma passividade estoica. E nem tampouco lá no congestionamento, baixar minha cabeça e me resignar e achar que é assim mesmo. Mas eu tenho que pensar, puxa vida, nesse congestionamento aqui, o que eu poderia fazer para glorificar a Deus? Nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse país que nós estamos, o que nós crentes podemos fazer para glorificar a Deus? E não para extravasar nossa indignação meramente. O alvo não é esse. Não é aliviar a pressão que está lá dentro. Porque não tem pressão nenhuma lá dentro. É o meu coração que está em ação. É isso que nós temos que abstrair dessa aula. Ira sou eu em ação. E essas passagens que estão aí, deu para você copiar? Você pode ler lá. Vai falar sobre isso. Quem mais? Acabou? Bom, 10:50, vamos almoçar. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Olha lá. Fala, brother. Só um pedido. Hoje a gente vai ter que recolher as cadeiras. Então, os homens que puderem nos ajudar a pegar 4, 5 cadeiras aí e levar para o container, por favor. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor se revela a nós e nos mostra, Pai, que mesmo em meio a essas reações pecaminosas que temos, ainda assim, essas coisas podem ser redimidas para a Tua glória e para a Tua honra, Pai.
Pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, que Teu Santo Espírito convença o nosso coração do caminho errado e da tolice, que possamos buscar com ansiedade a sabedoria que vem do alto céu, para que o Teu nome seja glorificado em toda a terra, que a nossa esperança esteja na redenção que Jesus já nos deu lá na cruz, e que nos aponta diretamente para a segunda vinda dEle, quando então seremos completamente resgatados para a Tua glória, Pai, e transformados segundo o Teu querer. Obrigado por esse tempo de estudo, obrigado por esta igreja, que durante a semana, Pai, possamos exibir aquilo que o Senhor já tem feito em cada um de nós, para que o Seu nome seja glorificado. Amém. Boa semana a todos, divirtam-se.